Boa noite, meus irmãos. Eu espero nesse momento encontrar a todos revestidos da graça e da paz e da alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, a minha reflexão tem como tema o Evangelho de Jesus Cristo como nosso maior tesouro. O Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é o maior tesouro já dado à igreja em geral e ao cristão individualmente. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem entre muitas, mas a mensagem acima de todas as mensagens. É o poder de Deus para a salvação e a maior revelação da multiforme sabedoria de Deus aos homens e aos anjos. É por essa razão que o apóstolo Paulo priorizou o Evangelho em sua pregação. O apóstolo Paulo se esforçou com todo o seu poder para proclamá-lo claramente e até pronunciou uma maldição sobre todos que pervertessem essa verdade, a verdade do Evangelho. Cada geração de cristãos, meus irmãos, é um mordomo da mensagem do Evangelho. Por meio do poder do Espírito Santo, Deus nos convoca a guardar esse tesouro que nos foi confiado. Para que sejamos bons mordomos, devemos estar absortos no estudo do Evangelho, nos esforçando para entender as suas verdades e nos comprometendo a proteger o seu conteúdo. Fazendo assim, salvaremos tanto a nós mesmos como aos nossos ouvintes. Meus irmãos, como Jeremias, se eu não falar desta mensagem, isso me será no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Como o apóstolo exclamou, ai de mim se não pregar o Evangelho. Como se sabe, a palavra Evangelho vem da palavra grega Evangelion, que é apropriadamente traduzida por boas novas. Em certo sentido, toda página da Escritura contém o Evangelho. Mas, em outro sentido, o Evangelho se refere a uma mensagem muito específica, a salvação conquistada para um povo caído por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, a ênfase do Evangelho, de Gênesis a Apocalipse, é a nossa salvação. Essa salvação conquistada para um povo caído que somos nós, por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. De acordo com o beneplácito do Pai, o Filho eterno, que é igual ao Pai e é a exata representação de sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu como homem Deus, Jesus de Nazaré. Como homem, ele andou nesta terra em perfeita obediência à lei de Deus. Na plenitude dos tempos, os homens o rejeitaram e crucificaram. Na cruz, Jesus carregou o pecado da humanidade e morreu em nosso lugar. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Tal ressurreição é a declaração divina de que o Pai aceitou a morte de seu Filho como sacrifício pelo pecado. Jesus, meus irmãos, pagou a penalidade pela desobediência dos homens, satisfez as exigências da justiça e aplacou a ira de Deus. 40 dias após a ressurreição, o Filho de Deus ascendeu aos céus, assentou-se à destra do Pai e recebeu glória, honra e domínio sobre tudo. Lá, na presença de Deus, ele representa seu povo e faz pedidos a Deus Pai em nome deles. Todos aqueles que reconhecem o próprio estado impotente de pecado e depositam sua confiança em Cristo, Deus perdoará plenamente, declarando-os justos e os reconciliará consigo mesmo. Esse é o Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Um dos maiores crimes cometidos
pela presente geração cristã é sua negligência para com o evangelho. E uma negligência tal que todas as nossas mazelas surgem. O mundo perdido não é tão endurecido para com o evangelho quanto é ignorante dele, porque muitos daqueles que o proclamam também são ignorantes quanto às suas verdades mais básicas. Os temas essenciais que compõem o núcleo do evangelho, a justiça de Deus, a depravação radical do homem, a expiação pelo sangue, a natureza da verdadeira conversão e a base bíblica para a certeza, estão ausentes de muitos púlpitos. As igrejas reduzem a mensagem do evangelho a algumas afirmações de credo, ensinam que a conversão é uma mera decisão humana e pronunciam a certeza da salvação a qualquer um que faça a oração do pecador. O resultado, meus irmãos, desse reducionismo do evangelho é abrangente. Primeiro, ele endurece ainda mais o coração do não convertido. Poucos dos convertidos modernos sequer chegam a fazer parte da comunhão da igreja, e aqueles que o fazem frequentemente se desviam ou têm uma vida marcada pela carnalidade. Incontáveis milhões andam por nossas ruas e se sentam nos bancos das nossas igrejas inalterados pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, convencidos ainda de sua salvação porque uma vez em suas vidas levantaram a mão em uma cruzada evangelística ou repetiram uma oração. Essa falsa sensação de segurança cria uma grande barreira que os impede de jamais ouvirem o verdadeiro evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, tal evangelho deforma a igreja, que vai de um corpo espiritual de crentes regenerados a um ajuntamento de homens carnais que professam conhecer a Deus, mas que por suas obras o negam. Com a pregação do verdadeiro evangelho, homens vêm à igreja sem precisar de entretenimento evangelístico, atividades especiais ou promessas de benefícios além dos oferecidos pelo evangelho. Aqueles que vêm o fazem porque desejam a Cristo e estão famintos por verdade, meus irmãos. Uma verdade bíblica, adoração sincera e oportunidade para servir. Quando a igreja proclama um evangelho inferior, ela se enche de homens carnais que têm poucos interesses nas coisas de Deus, sendo a manutenção de tais homens, pessoas, um fardo pesado sobre a igreja. A igreja, então, atenua as demandas radicais do evangelho em um moralismo conveniente. E a verdadeira devoção a Cristo dá lugar a atividades projetadas para suprir as necessidades dos seus membros. A igreja, meus irmãos, se torna uma igreja baseada em eventos, em vez de centrar-se em Cristo, e cuidadosamente filtra ou repagina a verdade para que não ofenda a maioria carnal, a maioria das pessoas. A igreja deixa de lado as grandes verdades da Escritura e o cristianismo ortodoxo, tornando o pragmatismo, qualquer coisa que mantenha a igreja avançando e crescendo, a norma do dia. Em terceiro lugar, meus irmãos, tal evangelho minimiza evangelismo e missões e nada mais do que empreendimentos humanistas dirigidos por engenhosas estratégias de marketing, que são baseadas em um estudo cuidadoso da última moda. Após testemunharem por anos a impotência do evangelho antibíblico, muitos evangélicos parecem estar convencidos de que o evangelho não funcionará e que o homem de alguma forma se tornou um ser muito complexo para ser salvo ou transformado por uma mensagem tão simples e escandalosa. Há agora mais ênfase em entender nossa cultura decaída e os seus modismos do que entender e proclamar a única mensagem que tem poder de nos salvar. Como resultado, o evangelho é constantemente repaginado para corresponder às demandas que a cultura contemporânea considera mais relevante. Esquecemos que o verdadeiro evangelho sempre é relevante a todas as culturas, porque é a palavra eterna de Deus para todo o homem. Em quarto lugar, meus irmãos, tal evangelho traz descrédito ao nome de Deus. Pela proclamação de um evangelho inferior,
os carnais e os não convertidos se achegam à comunhão da igreja e graças à quase total negligência à disciplina bíblica da igreja, lhes é permitido que permaneçam sem correção ou reprovação. Isso suja a pureza e a reputação da igreja e faz com que o nome de Deus seja blasfemado entre os incrédulos. No fim, Deus não é glorificado, a igreja não é edificada, o membro da igreja não convertido não é salvo e a igreja tão pouco ou nenhum testemunho para os incrédulos. Não convém a nós estar tão perto e não fazer nada quando vemos o glorioso evangelho do nosso bendito Deus substituído por um evangelho de glória inferior. Como dispenseiros de tal bem, temos o dever de recuperar o único evangelho verdadeiro e proclamá-lo clara e audaciosamente a todos, com a autoridade que o Espírito Santo nos dá. Fazemos bem se prestamos atenção às palavras do pregador, pastor Charles Spurgeon. Nesses dias, me sinto compelido a passar pelas verdades elementares do evangelho repetidamente. Em tempos de paz, podemos nos sentir livres para fazer excursões e distritos interessantes da verdade que se encontram muito longe, mas agora devemos permanecer em casa e guardar os corações e lares da igreja defendendo os primeiros princípios da fé. Nesta era, levantaram-se homens na própria igreja que falam coisas perversas. Há muitos que nos perturbam com suas filosofias e interpretações romanceadas, pelas quais negam as doutrinas que professam ensinar e diminuem a fé que são chamados a manter. É bom que alguns de nós, que conhecemos aquilo em que cremos e não temos nenhum significado secreto para nossas palavras, coloquemos nossos pés no chão e permaneçamos de pé, pregando a palavra da vida e declarando manifestamente as verdades fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. É minha esperança que essas palavras, meus irmãos, possam ser um guia para nos ajudar a redescobrir o Evangelho em toda a sua beleza, escândalo e poder salvador. É minha oração que tal redescoberta possa transformar as nossas vidas, nos fortalecer e fortalecer a proclamação e trazer a mais alta glória para nosso Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê discernimento, inteligência e sabedoria e que você seja um homem e uma mulher de oração todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa e sua família. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.